Aleluia. Quem aqui está sentindo a presença de Deus? Apesar do frio, né? A presença de Deus nos mantém aquecidos, quentes e prontos para a batalha. Eu não sei o que está acontecendo na vida da igreja, mas o sumo pastor, o sumo sacerdote sabe. Ele conhece a necessidade de sua igreja e ele trabalha na vida daqueles que creem. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor mais uma vez. O Senhor é bom, aleluia. Podem se assentar. Antes de entrar na palavra, fazer uma oração, você pode curvar sua cabeça e elevar o seu pensamento a Deus, amém? Senhor Deus e Pai, aqui nós estamos, Senhor, em Tua presença, Pai. A Tua igreja, Senhor, está aqui, Senhor. Veio ouvir a Tua palavra, Pai. Que o Senhor possa falar fortemente aos corações através dela, Senhor. Que não seja eu, mas sim o Teu Espírito Santo inspirando aquilo que eu disser. Em nome de Jesus, amém. Então nós temos como tema do mês a igreja que pratica a palavra de Deus. É um tema de confronto, porque nos tira da nossa zona de conforto e nos instrui a praticar a palavra de Deus. E praticar a palavra de Deus para a carne não é bom. Para a carne traz incômodo. Praticar a palavra de Deus é um confronto com aquilo que a nossa natureza é. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Ela tem uma ligação direta com Adão, que foi o homem que errou o alvo. Então, praticar a palavra de Deus nos traz confronto, mas também nos traz uma direção. É Jesus dizendo: pratique e acerte. Pratique e você me agrada. Pratique a minha palavra e você prova que me ama. O confronto nos traz o incômodo da carne, mas a partir de um determinado nível, o confronto acaba nos trazendo prazer. A partir de um determinado nível de maturidade, a prática da palavra de Deus, por mais que haja sofrimento, produz em nós perseverança. E aí nós começamos a amar a palavra de Deus. E esse é o nível que o Senhor quer da sua igreja, amém? Eu, como pai, quando eu dou um conselho para os meus filhos e vejo eles errando, eu fico triste. Eu vou lá e oriento novamente. Eu vou lá e educo novamente. Eu, como líder dos jovens, quando eu dou um conselho e vejo eles errando, eu fico triste, mas eu vou lá e oriento novamente. O pastor, como pastor, quando ele nos orienta e vê que a gente errou, ele fica triste, mas ele continua orando. E não é diferente com o nosso Pai Celestial. Hoje Ele nos aconselha a praticar a sua palavra. E não importa, desde que você se arrependa, o que você cometeu no passado, aquilo que você arrastou até aqui. Saiba que existe uma cruz e é nela que nós deixamos toda a confusão, todo o embaraço. E é ali que você recomeça. Dia após dia, tome a sua cruz. Se você quiser seguir a Jesus, tem uma cruz para carregar. E não é fácil. Por isso que é dia após dia. Porque tivemos o encontro inicial, que era o de reconhecer Jesus como Salvador, entregar as nossas vidas a Ele, batismo. Mas não ficou só aí. Tem uma cruz a ser carregada. E tem um confronto com a nossa própria carne, amém? Então, a igreja que pratica a palavra de Deus. O versículo base está lá em Tiago 1:22. Aqui é a versão King James, mas vocês podem acompanhar na versão de vocês, se preferirem aí, tá tranquilo. Sede praticantes da palavra e não
simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Então, praticamente, se nós viermos à igreja ouvir a palavra e não colocarmos ela em prática, estamos nos enganando, iludindo, mentindo para nós mesmos. Essa palavra ela não terá efeito, porque ela não foi praticada. Há uma coisa legal em ser ouvinte, e a Bíblia quer que nós sejamos ouvintes. A Bíblia quer, Deus quer que nós sejamos, mas não simplesmente só ouvintes. O legal de ouvir é que a fé vem pelo ouvir. Então, quando você vem e ouve, você se enche de fé. Mas se você não praticar, é um ladrão. Aquilo se vai e você está triste, vazio, de novo. Queria que vocês abrissem em Gálatas 5:24. O confronto. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, aqui é o verdadeiro confronto do cristão. Se você pertence a Cristo, você crucificou a sua carne com as suas paixões e os seus desejos. O que isso quer dizer? Olha, se eu digo que sou cristão, eu mato a minha carne. Eu não só mato um dia e os outros dias da semana eu deixo ela viva, mas eu crucifico ela, porque eu pertenço a Ele. E junto com essa carne vai as paixões e os desejos. Se nós amamos a Deus, nós praticamos a sua palavra. É legal ler, é legal ouvir, mas é muito importante praticar. Um cristão que não crucifica a si mesmo, ele está mentindo para si mesmo. E no fim, não valeu a pena. Porque lá em Mateus 7:21, Jesus vai dizer no decorrer dos versículos: apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Então não vale a pena ter acesso a Jesus, ter acesso à sua presença e não vivê-la na plenitude dela. Amém? Então aqui é um confronto que nós, agora sendo cristãos, temos da palavra com a nossa própria carne. Temos que viver em espírito. O versículo 25 diz: se vivemos pelo espírito, andemos de igual modo sob a direção do espírito. Deixa eu te dizer uma coisa: as suas decisões, na sua lógica, as minhas decisões na minha lógica são boas para mim, mas o que Deus tem para nós é algo muito melhor, porque a força do braço do homem é enganosa e vai levar à ruína, mas a direção do Espírito ela é certeira. Com a direção do Espírito você vai chegar do outro lado. Com a direção do Espírito você irá contemplar a face de Jesus. Esquece por um momento a sua vida lá fora. Esquece os seus planos por um momento. Esquece as suas profissões, os seus anseios, as suas formações. Esquece isso por um momento. A vida do cristão autêntico é pautada em passar por essa tribulação terrena. Porque esse mundo não é nosso. Esse mundo está sendo controlado pelo diabo, o sistema é dele. Nós somos peregrinos aqui. O nosso lugar é o céu. Se você quer conhecer Jesus, se você quer conhecer a Deus, ande em espírito. Mate a sua carne. Confronte a você mesmo. Davi falou uma certa vez: por que está abatida, ó minha alma? E por que se perturbas dentro de mim? Espera em Deus, porque eu ainda o louvarei. Diga isso a você mesmo. Você não precisa, eu não preciso de motivação para praticar a palavra de Deus. Eu preciso entender e eu preciso de disciplina. Eu preciso entender e saber que esse é o melhor para mim e para minha família. Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus é a primeira e única opção. Abrir mão da minha vida outrora que eu vivia errando
É uma decisão que eu tomei quando eu disse sim para essa nova vida. E essa nova vida, ao contrário do que muitos pensam, agora que eu virei cristão, agora que eu aceitei Jesus, o sofrimento acabou. Não, o sofrimento continua. Isso é uma consequência de estarmos nesse mundo. O sofrimento continua. Mas ele pode continuar de uma forma diferente. Pode continuar de uma forma diferente. E esse sofrimento, ele pode produzir paz. Porque sofrer com Deus é diferente de sofrer na mão do diabo. Quando você sofre estando ali com Deus, conectado com Ele, o sofrimento, ele se torna paz. A paz de Deus é a paz na guerra. Deus não nos livra da guerra, mas na guerra. Amém? Então saiba que Ele luta com você as suas lutas, mas é necessário viver pelo Espírito. E é necessário andar na direção do Espírito. Amém? Entregue tudo o que você é. Mateus 16, 24. Então Jesus declarou aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. É necessário ouvir essa palavra e praticar. É necessário negar a si mesmo. Se você não nega a si mesmo, você não pode seguir Jesus. Se ele estivesse aqui, muitos de nós, falando da igreja no Brasil inteiro, não o seguiria, não andaria com ele, porque Jesus não permitiria. Você quer andar comigo? Negue-se a si mesmo. Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Mas ele não está aqui nesse momento fisicamente, só que a sua palavra está, e o Espírito Santo também nos orientando. E é uma orientação para a igreja: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Esse é um passo necessário que tem que ser praticado. A palavra de hoje é confronto, mas é um confronto que vai gerar libertação. Porque a partir do momento que você entende que essa palavra tem que ser praticada, você se torna um bom filho, não só um bom membro. É importante para viver em comunhão, mas o que Deus se interessa no fundo do seu coração aí é que você se torne um bom filho, que você tenha uma identidade, porque isso vai mudar em 360 graus a sua vida. Amém? A escolha certa traz a consequência certa. Aqui no versículo 25 de Mateus 16 diz: porquanto quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, encontrará a verdadeira vida. Pois que lucro terá uma pessoa se ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Ou o que poderá dar o ser humano em troca da sua alma? Então aqui a escolha certa tem a consequência certa, tem a consequência boa. Se você mata a sua vida, se você perde a sua vida, você vai encontrar a vida eterna. Isso é uma garantia. E foi o próprio Jesus que propôs isso. Tem muita gente procurando saciar a sua própria carne, sua própria vontade. A gente vê nas redes sociais, mas as redes sociais parecem uma vida artificial, é um pouco distante. A gente vê ao nosso redor. Às vezes nós estamos nesse engano, procurando preencher os vazios da nossa alma com coisas fúteis, materiais, com conselho de ímpio, na roda de escarnecedores. Gente, é sério, isso é muito sério. A vida cristã é muito séria. Se nós não levarmos a sério isso, nós vamos perecer. A falta do conhecimento traz sofrimento. A falta do conhecimento traz sofrimento. Se nós não estudamos a palavra, por exemplo, nós não conhecemos o que Deus quer, a vontade dele para nós. E aí nós vamos sofrer por falta de conhecimento. Lá em Oséias 6,3, a Bíblia vai dizer que a gente deve conhecer e prosseguir em conhecer. Porque nós vamos saber que tem isso daqui, ó, que tem escolhas a serem feitas. Se eu escolher praticar esse conselho de Jesus e perder a minha vida, eu vou encontrar uma vida muito mais excelente aqui e lá na glória. Aqui porque não vale a pena passar 1000 anos no mundo.
1000 dias no mundo. Não vale a pena, gente, trocar isso pela presença de Deus. Esse é o nosso tesouro. Antigamente, lá no Antigo Testamento, o povo não tinha acesso a esse relacionamento cara a cara com Deus. Somente o sacerdote. Somente ele ia lá, ele intercedia pelo povo, ele fazia sacrifícios. Mas hoje o véu está rasgado. Hoje você tem livre acesso. E quem te proporcionou isso não foi o Alan. Quem te proporcionou isso não foi o pastor Jetro. Quem te proporcionou isso foi um mediador chamado Jesus. Ele é a ponte entre você e Deus. Ele é a ponte. Ele é o perdão para a sua alma. Ele diz: filho, se você se arrepender, negar a si mesmo, se entregar, eu vou mudar as suas veredas, eu vou mudar os seus caminhos. É isso que Jesus nos fala hoje, para quem tem um ano de crente, para quem tem um dia, um mês, para quem tem 10. Deus conhece os nossos corações e a escuridão que há nele. Deus conhece a nossa sujeira, e é necessário falar isso hoje aqui. Você também conhece e sabe a oração de arrependimento que você tem que fazer, a prática e o comprometimento que você tem que tomar de decisão mesmo. Falar: Jesus, eu decido, eu quero e eu vou. Ele vai honrar a sua decisão. Ele não vai te livrar do sofrimento, mas pode ter certeza que Ele vai te direcionar para que esse sofrimento se torne paz. E você vai perseverar e vai amar a perseverança. Amém? Não seja ouvinte negligente. Tiago 1,25 diz assim: porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas praticante zeloso, será muito feliz em tudo o que empreender. Olha só, eu estava falando de sofrimento, mas a felicidade. Aquele que ouve a palavra atentamente se alinha com os planos de Deus, se conecta com os planos de Deus, e as decisões não dão errada. E aí você é feliz, porque a vontade de Deus, ela é maior na sua vida. Porque você entendeu que é melhor ser ouvinte e não negligente. O ouvinte negligente não compreende as revelações da palavra, está sempre perdido, não ouve, acaba falando demais, vira um crente reclamão, porque não vê as coisas mudarem. Um exemplo: o povo no deserto, era 40 dias ali aquela travessia, e ficaram rodando durante 40 anos, porque não eram bons ouvintes e nem bons praticantes. Eles ficavam naquela teimosia e naquelas reclamações. Gente, a palavra tem poder. Somos feitos imagem e semelhança de Deus, e com isso temos um poder de criação reduzido à nossa natureza, mas temos a palavra. Ela é energia pura. Com a palavra Deus disse: haja, e ouve. Então, infinitamente menor, e não se comparando com Deus, sendo apenas semelhante a Ele, nós temos poder na nossa palavra. Se você só reclama, o que você terá é a consequência da reclamação. Mas se você diz com intrepidez, confiança de um bom ouvinte e praticante, isso vai mudar. Ele será liberto. Ela vai voltar. Eu vou prosperar. As coisas vão mudar. Amém? Isso se chama fé. O praticante zeloso persevera, pois sabe que haverá recompensa. Recebe um caráter irrepreensível. Agrada a Deus, pois frutifica. Esse é o praticante zeloso. Ele ganha um caráter irrepreensível. As pessoas olham para você e não vê mal nenhum. Elas olham para você, por mais que você é pecador, necessitado da graça, das misericórdias de Deus, não tem um A, uma vírgula para te apontar, porque você anda e fala como Cristo. Amém? A maturidade da igreja que pratica a palavra, lá em Romanos 5:3. Mas não somente isso, como também nos gloriamos nas tribulações,
porque aprendemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz confiança. E a confiança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele mesmo nos outorgou. Então olha a maturidade da igreja quando ela pratica a palavra. Não quer dizer que a gente não vai passar por tribulações, mas até as tribulações que nós passamos, nós nos gloriamos nela, porque ela produz algo. Não é uma tribulação sem sentido. A tribulação do mundo, por exemplo, faz você correr atrás do vento. Ou como diz o ditado aí, murro em ponta de faca. Na presença de Deus, não. As tribulações, ela vai produzir perseverança. Olha que legal. Vai produzir garra, força para você continuar. E a perseverança, que é o permanecer, vai produzir um caráter aprovado. E por fim, o caráter aprovado vai produzir confiança. Confiança. É esse nível de filho, é esse nível de igreja que Jesus está procurando. A seara é grande, mas poucos são os bons ouvintes. Poucos são os praticantes. Poucos são os trabalhadores. E Ele conta com você para, primeiramente, reconhecer seus maus caminhos e praticar a sua palavra. O restante vai acontecendo porque quem anda no Espírito, quem anda pelo Espírito, é sempre orientado. Amém? Crie uma nova identidade. Colossenses 3:5. Sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Então aqui eu disse crie uma nova identidade, mas na verdade quem cria essa identidade em nós é o próprio Jesus. Olha só, aqui quando a gente faz morrer tudo que pertence à nossa natureza terrena, é realmente colocar um fim no ciclo do pecado, que é o pecado que nasceu de Adão e que nós herdamos inclinações. Por exemplo, tem gente que herda inclinação para mentira, tem gente que herda inclinação para ganância, tem gente que herda inclinação para vários tipos de pecado, e é contra esses que nós devemos lutar, deixando de lado a nossa natureza terrena, que antes mentia, roubava, falava mal, que dava falso testemunho, que traía, que tinha vícios. Nós deixamos de lado essa natureza e nós abdicamos do que a carne reivindica para criar uma nova identidade em Cristo. Aí você será uma ferramenta em uso constante, uma ferramenta polida, uma ferramenta que realmente vai ter o seu uso em 100% de aproveitamento, que é o que Deus quer para a sua vida, amém? Identidade validada, Gálatas 2:20. Olha o que Paulo diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa é a identidade validada. Aqui você criou uma identidade, solidificou ela, e você declara isso com orgulho. Fui crucificado com Cristo, não tem mais volta. Já não vivo mais eu, a minha vontade morreu. Cristo vive em mim. Identidade validada. Procure andar com Deus, procure praticar a palavra de Deus, e Ele vai criar em você uma identidade validada, e você será reconhecido, não porque você é bom, porque bom é o Pai, mas será reconhecido porque Jesus brilhará e refletirá a presença dele em você. Amém? A prática da palavra leva ao equilíbrio pleno. Tito 2:7.
Que teu modo de agir seja exemplar em tudo. Na teologia, mostra integridade, sobriedade, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de nós. Olha só como esse versículo ele abrange muitas coisas das quais nós não praticamos. Aqui, o conselho é linguagem sadia e irrepreensível. Às vezes nós passamos do ponto, falamos besteira, brincamos demais, ou falamos coisas que não eram realmente para ser faladas. Não estudamos a palavra de Deus. Por não estudar, fazemos interpretações duvidosas e levamos pessoas ao erro. Aqui, o conselho é para que nós tenhamos integridade no resultado de todas as nossas ações, para que ninguém e para que o inimigo não venha nos envergonhar e não tenha razão para falar mal de nós. Esse é o equilíbrio pleno que Deus tem para a sua igreja, para os seus filhos e filhas, que nós temos que buscar. Amém? O bom ouvinte se torna um zeloso praticante. Jó 42:5. Jó diz: de fato, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito. Contudo, agora os meus olhos te contemplaram. Olha a fala de Jó. Tem outra tradução que diz: antes eu conhecia só de ouvir falar e agora conheço de andar com ele. É qualquer um que está falando? Não é qualquer um. Já era alguém irrepreensível. Por quê? Levava os filhos à presença de Deus, oferecia sacrifícios pelos filhos, orava pelos filhos. Os seus negócios eram negócios justos. Ele era alguém que constantemente falava e buscava a presença de Deus. Mas ele diz aqui: eu conhecia só de ouvir falar e hoje conheço de andar com ele. Por quê? Porque no meio da trajetória de Jó houve tribulações, que gerou perseverança, que gerou confiança, e ele teve o seu caráter aprovado, porque era um bom ouvinte e bom praticante. A história de Jó tem muito a nos ensinar. No tempo bom, ele ouvia e praticava. No tempo ruim, ouviu e praticou. Essa é uma lição muito grande para nós, amém? Não desanime, coisas novas estão por vir. 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Saiba que quando você toma a decisão de ouvir a palavra de Deus e praticar, as coisas antigas, elas passam, porque você está em Cristo. Não se machuque, não se julgue tanto. Analise o homem, pois a si mesmo. Depois dessa análise, vem um arrependimento. Deus não quer aqui irmãos sem tomar ceia, por exemplo. Não vou tomar porque eu pequei. Não, Deus quer que você se analise. Se você tiver que pedir perdão, peça. Se você tiver que pedir perdão para o irmão, peça. Para Deus, peça. E participe do corpo, do sangue. Traga à memória o sacrifício. Deus não quer que você abdique desse momento. Deus não quer condenação para você. Deus quer santificação. Então, se você vê a necessidade essa manhã de orar e se arrepender, ore e se arrependa. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Há um novo caminho que Jesus vai te auxiliar. Você vai andar pelo Espírito e você vai vencer. Amém? A célula tratada ajuda o corpo a se desenvolver. Colossenses 3,16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria. E cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Então, quando você é um bom ouvinte da palavra e um bom praticante, aqui você ajuda o corpo a se desenvolver. Nós somos o corpo de Cristo.
E cada um aqui é como membros ou células. E quando nós entendemos e temos a palavra de Cristo dentro de nós, a presença de Deus queimando dentro de nós, outros membros serão alcançados, ajudados, trabalhados, discipulados. E o corpo se desenvolve, porque há união. Então, a igreja que pratica a palavra de Deus, ela primeiro trata o individual, ela primeiro sara suas feridas, e depois o corpo se desenvolve. Às vezes o corpo tem um tumor local, tem um câncer local, tem um membro comprometido, e a atenção precisa ser voltada para aquilo, para que ele tenha cura. Então olhe para você, se você se sentir nessa posição, como alguém que precisa dessa cura, dessa libertação, desse passo. Olhe para você, seja um pouquinho, vou falar algo pejorativo, mas entenda, seja um pouquinho egoísta agora. Olhe para você, fale: Senhor, eu preciso reconhecer esses caminhos que eu andei, eu preciso praticar a tua palavra, porque depois eu sei que o Senhor vai me usar, e Ele vai te usar. E Ele não vai te usar só lá dentro do seu quarto, só lá dentro da sua casa. Não, Ele vai te usar no coletivo, como um corpo deve realmente fazer. Amém? A maior prova de amor: ouvir, receber e praticar. João 14, 23. Jesus respondeu-lhe: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viveremos até ele e faremos nele nosso lar. Quem não me ama não obedece às minhas palavras, e a palavra que vós estáis ouvindo não é minha, mas do meu Pai, que me enviou. Esses ensinamentos vos tenho ministrado enquanto ainda estou presente entre vós. Então, se nós amamos a Deus, como nós cantamos, como nós dizemos em oração, nós temos que ouvir, receber e praticar a palavra. Essa, sem dúvida, é a maior prova de amor de um filho para com o pai. É obedecer a sua palavra. Vai doer em você? Deixa doer. Porque Deus não deixa um filho seu com uma ferida exposta. Ele trata até que cicatrize aqui, e aquilo vire uma casca para que você seja forte. Mas obedeça a palavra. Independente da consequência, obedeça a palavra. Você se declarou cristão, e Ele sabe, e Ele lembra o dia, a hora exatamente que você se declarou para Ele e que o recebeu. Ele sabe. E Ele não está falando isso para você para jogar na cara alguma coisa, não. Deus não é como homem. Ele está dizendo: eu lembro desse dia e eu quero retomar. Para quem estagnou, Deus quer retomar. Para quem não estagnou e continua, pratica mais que dá. Para quem era um bom ouvinte, se torne um ouvinte melhor ainda. Comece até a falar para os outros. Porque ouvir, praticar e agora pregar também, levar o evangelho. Se pareça com Cristo. É isso que Ele quer. Ele é o nosso exemplo. Jesus é o nosso modelo. É o modelo de homem que deu certo. É o modelo de homem que acertou o alvo, que em tudo foi tentado, mas não pecou, e que entende as nossas fraquezas, e que intercede por nós à direita do Pai. Ele está lá intercedendo por você agora, porque Ele sabe da decisão que você precisa tomar. Ele sabe que você precisa ser praticante, zeloso da palavra, porque Ele quer te usar. E mais do que isso, Ele quer te encontrar no céu, na glória, porque você foi criado para isso. Há propósito na sua criação. Uma revelação de Deus que eu recebi na minha adolescência, e que eu vou compartilhar com vocês antes de encerrar. Estava tendo um seminário do Veredas que a Hermínia fazia com o Nando, com o pastor Fernando, e eu era novo convertido, ainda estava nos primeiros passos, e eu achava que Deus errou em me criar, ou que eu não era uma pessoa que fazia parte do plano de Deus. Achava isso. E eu estava com esse pensamento dentro de mim, mas eu não externei para ninguém. E eles disseram assim:
no final, a gente orou e tal, a gente vai dar um significado para o nome de vocês. Só que é um significado espiritual, não tem nada a ver com o significado aqui do português. Beleza, chegou no final, eu recebi a minha cartinha, o que estava lá dentro? Alan, com a criação. Saiba que foi o propósito de Deus nos criar. É o propósito de Deus que você esteja aqui ouvindo essa palavra. E é o propósito de Deus a sua retomada, a sua mudança, para que você se torne um obreiro com um caráter aprovado, um bom filho. Amém? Agradeço a oportunidade. Vamos aplaudir ao Senhor porque Ele é bom.